Você tem conseguido se comunicar bem durante essa pandemia? Ou o estresse, o nervosismo acaba atrapalhando? A dificuldade na hora de se comunicar é o tema do quadro Novo Normal. Meu convidado de hoje é mestre em Ciências da Comunicação, autor de mais de 30 livros sobre o assunto, professor da Universidade de São Paulo e responsável por ajudar dezenas de milhares de alunos, empresários e executivos a se comunicarem melhor. Bem-vindo ao quadro Novo Normal, Reinaldo Polito. Muito obrigado por ter aceito o convite. Prazer muito grande estar aqui, à sua disposição. Ótimo. Professor, se em um momento considerado normal, a comunicação é algo essencial em empresas, ambientes públicos e até dentro de casa, neste momento ela virou um item de primeira necessidade. Concorda com isso? Concordo perfeitamente. E aqueles que participavam de reuniões até pouco tempo e conseguiam, sem conteúdo, sem envolvimento, sem disposição, enganaram um pouquinho, porque faziam uma brincadeira aqui, um comentário jocoso ali, e eles iam passando mais ou menos despercebidos. Hoje não, porque com essa comunicação online, chega o momento dele se apresentar, ele aparece no quadradinho e ele tem que falar com conteúdo, ele tem que falar com competência e com bastante objetividade. Portanto, não dá para enganar, não. Ou a pessoa está preparada e tem competência, ela vai acabar ficando por fora. Sim, o Polito, e agora ainda está gravado, né? Antes você conseguia falar, ser esquecido rapidamente, agora tudo isso fica exibido e gravado. Ou seja, a pessoa pode ir lá ainda e rechecar que a pessoa errou mesmo ou fez alguma colocação mentirosa, enfim. Agora, sendo algo tão essencial, por que você acha que é tão difícil manter uma boa comunicação? Porque você não fala. Você está dizendo isso online ou está dizendo de uma maneira geral? De maneira geral, a gente sabe que se comunicar, eu acho que, querendo ou não, é um problema geral, não só no ambiente, né, público, também no privado, dentro das casas, enfim. Por que você acha que é tão difícil? E nesse momento essa situação se agrava ou não? Sim. Bom, ainda bem que é difícil, senão não existiria, não é? Porque a minha escola existe há 44 anos exatamente por causa disso. Na verdade, a comunicação é bastante simples. Você conversa com uma pessoa no dia a dia, ela conta suas piadas, conta suas histórias, faz brincadeiras, conta seus causos. É uma pessoa extremamente agradável. E quando vai para uma situação mais formal, normalmente ela fica afetada. Ela perde aquela característica espontânea dela. O que é comunicação boa exige isso, que a pessoa consiga levar para a situação formal essas características que possui no dia a dia. Então, o que eu faço com os meus alunos é exatamente isso. Como é que ele conversa no dia a dia? Tanto quando eu recebo alguém para um treinamento, Gustavo, eu tenho uma conversa com ele exatamente para analisar o perfil dessa pessoa, qual é a sua maneira de ser. Depois de algum tempo, quando ele está bem relaxado, eu faço uma espécie de fotografia dessa comunicação e sei exatamente o que ele pode produzir na frente. Quando ele conseguir, diante do microfone, diante da câmera, falar com a mesma leveza, como ele estava falando nessa conversa comigo, resolvido o problema de comunicação. Aí acrescentar alguns detalhes técnicos que podem ser aprimorados, mas fica sempre muito mais fácil. Sim. Qualquer pessoa, Polito, pode se tornar, né, uma boa comunicadora, ou você acha que existem algumas pessoas que têm essa restrição? Não tem jeito, a pessoa não vai conseguir se comunicar bem. Olha, são 44 anos fazendo esse trabalho. Nunca encontrei, olha que foram mais de 50 mil alunos já formados na minha escola. Nunca encontrei um aluno, uma pessoa interessada, dedicada, envolvida, querendo mesmo o aperfeiçoamento da comunicação que não conseguisse. Eu cheguei a receber pessoas que tinham dificuldade para dizer o próprio nome. Eu não sei se você se lembra de um quadro que o Fantástico fez e que eles mandaram para mim 3 pessoas muito ruins de comunicação que choravam diante da plateia, que não conseguiam dizer absolutamente nada e que no final fizeram aberturas de shows maravilhosos com milhares de pessoas à sua frente. Todo mundo consegue desenvolver a comunicação. Tudo bem, é igual a atividade física, tem que se exercitar. E a gente vai fazer um exercício agora de imaginar o futuro. Quando tudo isso acabar, qual, na sua visão, será o papel da comunicação? Não tem volta, Gustavo, não tem volta. As empresas, por exemplo, descobriram agora que estavam gastando muito dinheiro desnecessariamente. Por exemplo, você tinha que fazer uma reunião lá em
Fortaleza, saía de São Paulo, ou às vezes até lá de Porto Alegre e até Fortaleza, gastava um dinheirão com avião. Olha o tempo que um executivo gastava para ir fazer a reunião e voltar. Às vezes consumia 2, 3 dias. Então, além do dinheiro, todo esse tempo perdido. Agora, com a pandemia, descobriram que é possível fazer reuniões online muito eficientes e com praticamente nenhum tipo de custo. E tanto que algumas empresas já estão devolvendo salas, já estão enxugando suas estruturas, porque sabem que a partir daqui esse tipo de comunicação é que vai prevalecer. Reinaldo, uma boa oratória pode evitar que tipo de problema? A gente falou sobre isso no começo, né? Que é difícil, realmente é um motivo de ruído aí, né? Nos relacionamentos de maneira geral. Você acha que ter essa boa oratória evita o quê? Se nós analisarmos já dentro do relacionamento familiar, sabe? Você tem problemas familiares por causa de relacionamento. Aquele que diz, por exemplo, o pai fala, transmite uma determinada mensagem, o filho, com a sua formação e suas expectativas, entende aquela mensagem de uma outra maneira distinta, acha às vezes que está sendo agredido, ele responde também emocionalmente e aí a confusão está feita. A boa comunicação faz com que a pessoa tenha lógica de raciocínio, saiba interpretar bem as expectativas do ouvinte e comece a passar essa informação, essa mensagem, de acordo com a forma de ser do outro. Porque não é aquilo que eu falo às vezes, não é aquilo que você ouve, mas do encontro dessas duas mensagens, do que eu falei e do que você ouviu, nós vamos ter às vezes uma terceira mensagem que é aquela que acaba prevalecendo. Aquele que conhece comunicação, ele faz com que essas diferenças sejam diminuídas e até eliminadas em determinadas circunstâncias. Na vida profissional, dentro da sala de aula, o aluno precisa fazer a apresentação de trabalhos escolares. Chega no final do ano, ele tem que fazer a apresentação do TCC e se não for bem, ele pode ter um abatimento na sua nota, ele pode ter uma redução na sua nota e pode até ser eliminado. Depois, quando ele vai para a vida profissional, ele tem que participar de entrevistas, dinâmicas de grupo e vai concorrer com pessoas que têm mais ou menos o mesmo perfil que ele. São formados na mesma escola, tiveram o mesmo tipo de experiência com informática, alguns chegaram a fazer algum curso no exterior, mais ou menos o mesmo perfil. Onde é que está a diferença? Aquele que for mais comunicativo, mais articulado, é que vai ter essa preferência, porque a empresa sabe que no dia a dia, nessa disputa milimétrica que nós temos dentro do mercado, aquele que tiver uma comunicação mais eficiente que vai ajudar mais nos propósitos da empresa. Então, aquele que precisa crescer na carreira profissional, precisa da comunicação. E veja só, depois que ingressa, à medida que ele for subindo na hierarquia, depois que passar da supervisão, passar da gerência, chega à diretoria, o que ele menos vai utilizar é conhecimento técnico, porque ele vai depender da comunicação. Apresentar projetos, apresentar propostas, abrir seminários, participar de negociações. E se não tiver uma boa comunicação, ou ele para de crescer e, em determinadas circunstâncias, perde aquilo que conquistou. Excelente análise, Polito, porque é isso mesmo, né? Muitas vezes a pessoa tem a capacidade técnica e ela é atrapalhada pela falta de habilidade de se comunicar. Na sua visão, quais são as situações mais comuns que desafiam as pessoas a se comunicarem de forma adequada? Todas as vezes que alguém tem que falar para um grupo desconhecido, normalmente encontra um pouco mais de dificuldade. Eu falo normalmente porque, por incrível que pareça, algumas pessoas preferem falar para pessoas desconhecidas. Eles dizem o seguinte: quando eu falo para gente conhecida, o que acontece, Gustavo? Você, quando fica em pé, diante de um grupo de parentes e amigos, por mais que você queira ser espontâneo, você vai ter algum tipo de afetação, vai falar de uma maneira diferente. E essa pessoa fica preocupada porque os que estão ao seu lado, convivem com ele, sabem que ele está falando de uma maneira diferente. E ele se sente inibido por causa disso. Tanto que eu falo que discurso em casamento, batizado, aniversário, só depois da pós-graduação, porque essas situações são as mais delicadas. Mas normalmente o que incomoda muito é falar diante de uma plateia numerosa e diante de pessoas desconhecidas. Então é preciso conhecer muito bem o assunto que vai apresentar. Se vai falar, por exemplo, durante meia hora, tem que conhecer 1 hora do assunto. Tem que sobrar informações para que ele se sinta seguro. Não sei se você observa em algumas lives,
As pessoas estão falando, tem lá 1 hora de apresentação. Quando chega em meia hora, não tem mais o que dizer. E aí começam a inventar informações, ou tem que interromper, tem que abordar aquela conversa, porque não tem mais nada para falar. Então é preciso sobrar informação para que ele possa se sentir seguro. Saber organizar bem o seu pensamento, saber como iniciar, preparar, desenvolver, concluir. Ele vai ter um caminho seguro desde o princípio até o final. Tem que ter muita experiência, quanto mais ele puder praticar, melhor. Aproveitar todas as oportunidades. Em sala de aula, por exemplo, apareceu a oportunidade de apresentar um trabalho, vai lá, apresenta o trabalho. Numa reunião, faça a sua observação, apresente um contraponto, mesmo que esteja morrendo, mas tem que praticar, tem que exercitar. E aprender a identificar quais são as suas qualidades, quais são os seus pontos positivos. Por exemplo, tem uma boa voz, tem uma gesticulação harmoniosa, sabe contar bem uma história, sabe contar bem uma piada, é uma pessoa interessante. Enfim, tomar consciência dessas qualidades. Como é que as pessoas veem pelo lado positivo? E a partir daí vai diminuindo também os aspectos negativos. Então, resumindo, conhecer o assunto com profundidade, ordenar bem o pensamento, praticar bastante e se conhecer de forma positiva. Com isso, reduz a quantidade de adrenalina despejada no organismo e vai se sentir muito mais confortável para fazer uma apresentação. Só de te ouvir falar, eu já peguei mais uma dica, que é fazer esse resumão no final, depois com os principais tópicos, que organiza bem as ideias. Eu quero fazer agora... Você às vezes tem tempo aí. Pode falar, Polito. Não, você tem tempo das suas apresentações. Sim, exato. E o seu entrevistado às vezes fala. Você pedir um resuminho no final, ele faz pronto. Você edita aquilo que ele falou demais e coloca só o resumo. Boa dica, gostei de aprender essa também. Quero fazer agora uma conexão com o tempo que a gente está vivendo mais precisa. Eu acredito que o senhor deve ser fã do filme O Discurso do Rei, que, para quem não viu, conta a história do rei Jorge VI, que é gago e que, diante de uma situação de muito estresse, precisa fazer um comunicado à nação. Nós estamos em uma situação de estresse. É a hora de aproveitar o momento como trampolim para superar essa questão ou é melhor deixar para depois? Quando o problema ataca todas as pessoas, e esse problema da pandemia está atacando todos nós, esse é o momento de colocar a cabeça para fora, sair da caixinha e começar a imaginar aquilo que poderia ser feito. Por exemplo, na minha atividade profissional. O que adianta eu ficar chorando na cama porque eu não posso abrir a minha escola e receber os alunos? Ora, tem que ir em frente. Como é que eu posso para fazer o atendimento dessas pessoas online? Como é que eu posso fazer uma palestra online? Como é que eu posso atender um aluno particular ou um grupo online? Enfim, eu tenho que resolver essa questão. Então, as oportunidades vão surgindo a partir das dificuldades. E aquele que procura uma saída acaba encontrando. Eu tenho uma filosofia, viu, Gustavo? Às vezes eu recebo um empresário que foi mal sucedido. Falaram, Polito, sabe, eu não me dei bem na vida, mas eu tive muito azar. Teve o plano Collor que me arrebentou, depois eu consegui recuperar um pouquinho, aí vieram os chineses e eles acabaram com o meu negócio. Você fala, tem razão, mas lá no fundo eu penso o seguinte: se ele tivesse insistido um pouco mais, se ele tivesse persistido um pouco mais, cai, levanta, chega uma hora que você acaba encontrando uma porta de saída para o problema. Então, eu espero que isso sirva de alento. Aqueles que estão tendo problema, e os problemas são sérios, e às vezes nós não conseguimos nem imaginar que tipo de problema é esse, mas insistir e persistir. Encontrou uma porta fechada aqui, procura outra, encontrou fechada, procura outra. Vai chegar um momento que a saída vai aparecer. Aquele que desiste antes de tentar, é lógico que ele vai ser um fracassado. Maravilha. Para a gente encerrar, então, qual seria a nossa visão, a sua visão, perdão, desse novo normal? A gente sabe que essa expressão incomoda muita gente, agrada outras pessoas, mas é correto a gente pelo menos refletir sobre isso. Na sua visão, então, a hora que se isso tudo acabar, qual será o novo normal? O homem se reinventa. Quando Thomas Malthus disse que a população crescia numa proporção geométrica e os alimentos numa proporção aritmética, ele disse: o mundo está fadado a desaparecer, porque não vai ter alimento para todos. Com o tempo, o homem foi mostrando que era possível buscar alimentos em outras fontes. Então, a teoria dele foi refutada. Se nós analisarmos todas as crises que encontramos ao longo da vida, todas as epidemias que o mundo sofreu, sem esse conhecimento tecnológico que nós temos hoje, sem o desenvolvimento que nós temos hoje, e passamos por tudo isso,
Vamos passar por essa também. E parece que com prazo determinado, logo, logo, nós vamos encontrar uma saída. É não esmorecer e assim que a porta se abrir, assim que estiver fora de casa, procurar encontrar rapidamente as soluções. Não deixar que elas caiam no colo, não. É preciso ir atrás para resolver os problemas que vão aparecer. Maravilha. Reinaldo Polito, muito obrigado por ter cedido seu tempo para a gente. Eu espero que você se cuide e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, foi um grande prazer.